Aqui começa o seu incrível mergulho no universo da língua e da cultura francesa avec Elisa. Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Você está se preparando para a viagem dos seus sonhos. Imagina agora você indo para a França. Você entra no avião, senta na sua poltrona tranquilamente e coloca o seu filme em francês e sorri, porque você não precisa ativar a legenda. Mais do que isso, você ainda reconhece e entende aquela música que você sempre ouviu. E só agora você percebe que a música é muito mais tocante do que a tradução que você tinha encontrado na internet. Quando você se dá conta, você já está na França. E reconhece algumas pessoas que estavam no mesmo avião que você. Você percebe que elas estão perdidas, porque elas não conseguem pedir informações, nem entendem o que está escrito nas placas. Você as ajuda e quando você percebe, elas estão te olhando admiradas, porque você domina o francês. Você agora está aproveitando muito mais o seu passeio. Você pode fazer compras. Merci beaucoup, bonne journée. À la prochaine. Falar ao telefone. Ler os seus livros preferidos. E escrever em francês. Pedir informações, porque você consegue ler tudo. Fazer perguntas, responder e entender quando os nativos falam com você. Et le café, il est bon? Il est excellent, vraiment, ça me fait penser Dominando o francês, se esse for o seu objetivo, você vai poder aplicar tranquilamente para uma universidade ou um emprego num país de língua francesa. Seja na França, Suíça, Bélgica, Canadá ou até melhorar a sua posição no seu trabalho. E isso vai te dar muito mais tempo para aproveitar melhor a sua família, os seus amigos e as pessoas que você ama. Se você vive em algum país de língua francesa há algum tempo e raramente fala com alguém porque tem medo de não ser entendido, o seu pesadelo acabou. O francês pode te levar para muito mais longe. Salut, je m'appelle Elisa Tuchon-Fingerman, eu sou poliglota, filha de francesa e eu sou a criadora da L'Incroyable Semaine de la Plongée Française avec Elisa. Je m'appelle Bruno Salut, bonjour. Je viens de Ça va bien? Durante essa semana, nos próximos dias, você vai ter 3 aulas completas comigo para você conhecer o passo a passo definitivo da minha metodologia, o Français Actif, que vai te fazer dominar de uma vez por todas a língua francesa. É isso mesmo que você ouviu, dominar. E isso não importa nem a sua idade, nem se você não sabe nada de francês, ou se você já sabe alguma coisa, não importa aonde você mora, nem, por exemplo, se você tem pouco tempo a dedicar aos seus estudos. Então, fique atento ao seu e-mail, ao WhatsApp, Facebook, para você não perder nenhuma aula, porque essa semana foi estruturada assim para você que quer realmente dominar a língua francesa em até 6 meses, mesmo que você não saiba absolutamente nada de francês. Só aprender francês realmente não é o suficiente. Você precisa dominar, para você não ficar mais na mão, não ter um branco ou não ficar gaguejando na hora que você mais precisar falar francês. O Français Actif, ou francês ativo, é uma metodologia que eu mesma desenvolvi ao longo de muitos anos e que já foi aplicada e aprovada por centenas de alunos e, inclusive, eu mesma usei para dominar também não só o português, mas o espanhol, o inglês, o italiano. Você não precisa passar horas estudando, nem se perder naqueles esquemas chatos e repetitivos, ultrapassados de gramática, regrinhas, exercícios, decorebas de verbos e aquele monte de coisas que não fazem sentido nenhum e que só servem para te desmotivar, te bloquear e bloquear principalmente o seu francês. Ative o seu francês. O único jeito de você realmente dominar uma língua é o mergulho e prática. Com os meus mais de 10 anos de experiência e levando pessoas a realmente destravarem e dominarem o idioma, eu desenvolvi técnicas e estratégias
para colocar o seu francês em ação. E com o Français Actif, você realmente vai ativar o seu francês através de práticas e de estratégias como les défis, les provocations, les astuces avec Elisa, entre outras, que vão te conduzir ao domínio da língua. Tudo isso, é claro, em um grande mergulho da cultura francesa, e na aula de hoje você vai entender cientificamente como isso funciona. Mas antes, dá uma olhada nisso. Bonjour, ça va? Meu nome é Thiago, eu tenho 20 anos, eu estou fazendo intercâmbio de 6 meses aqui em Paris. No meu caso, eu queria ir para o intercâmbio sabendo falar muito bem o francês, e atualmente aqui eu só praticamente falo francês, eu não preciso da ajuda de outras línguas, como por exemplo inglês. Eu sei me virar super bem, sei falar tudo de necessário, tudo de essencial e um pouquinho mais. E se não fosse por as aulas da Elisa, eu nunca teria conseguido isso. Realmente ela foca nas necessidades de cada aluno, se é saber escrever, se é falar, se é entender. Acho que realmente ela foca e dá a principal atenção nisso. E se não fosse por isso, eu estaria completamente perdido aqui na França. Au revoir! Viu só? E isso aconteceu também com o Felipe, por exemplo, que foi meu aluno. E depois de pouco tempo ele foi morar na França e hoje em dia ele fala francês como um francês de verdade. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours des amis francophones, belges, français, luxembourgeois avec qui je parle français, et c'est devenu une partie de ma vie, et c'est grâce à Elisa. E isso aconteceu também com a Juliana, que já tinha feito aulas de francês diversas vezes e aplicando o Français Actif se desenvolveu super rápido e hoje em dia fala de qualquer assunto que ela ama em francês. C'est aussi important de dire que dans ma vie, j'essayais de faire d'autres cours de français, mais c'était seulement avec Elisa que j'ai pu vraiment comprendre la langue et entendre un peu mieux qu'est-ce que les gens disent, et aussi j'ai pu commencer à faire des phrases. Eu imagino que você deva estar se perguntando: como que você chegou nisso, Elisa? Muitos de vocês já sabem que eu sou franco-brasileira. A minha mãe é francesa e chegou aqui no Brasil com 30 anos. E na minha casa, a língua francesa e a cultura francesa sempre foram muito presentes. A metade da minha família mora lá na França e eu sempre passei as minhas férias indo para lá visitar a família e os amigos. Eu sempre vivi em um ambiente onde as duas culturas e as duas línguas conviviam e eu sempre transmitia a língua e a cultura francesa para todo mundo, para todas as pessoas ao meu redor. Eu lembro que desde muito pequena eu já dava aulas de francês para os amigos, para os primos, para as pessoas que estavam perto de mim. Pelo fato de eu vir de uma família de educadores, o prazer de ensinar sempre teve em mim. E quando eu estava na França, eu também sempre ensinava todo mundo a falar português. Foi isso que mais tarde fez uma grande diferença quando realmente eu virei professora de francês. Porque o que era uma brincadeira para mim, o que era uma coisa lúdica na infância, no final acabou me ajudando a perceber mais profundamente quais eram as dificuldades de cada um, quais eram os bloqueios que os franceses e que os brasileiros tinham. É lógico que nem sempre tudo foi uma maravilha. Quando eu tinha 9 anos, meus pais resolveram me colocar num curso de inglês. Aí primeiro eu fiquei toda animada, porque eu pensei que ia ser a mesma experiência, aquela experiência lúdica, leve, divertida, que eu sempre tive quando eu ensinava as pessoas a falar francês. Mas que decepção! Nada do que vocês não saibam. Salas cheias de gente, a gente não consegue tirar as dúvidas, um monte de conteúdos que fazem a gente se sentir desestimulado no aprendizado, muito tempo entre uma aula e outra e a gente acaba não assimilando nada. Enfim, parecia que eu tava numa prisão. E sabe o que é mais estranho? Eu passava de nível, mas na hora H, na hora de usar o inglês na vida real mesmo, eu travava, congelava de verdade. Em 8 anos, a minha sensação é de que eu não falava absolutamente nada em inglês. Então, eu resolvi interromper naquele momento aquele sonho de ensinar as pessoas a falarem línguas e me dedicar à minha segunda paixão, o teatro. Foi aí que um acontecimento importante na minha vida mudou tudo. E ao invés de abandonar um, eu consegui unir as duas paixões. Eu tive uma grande oportunidade para estudar direção de teatro em Buenos Aires. Chegando lá, sem dinheiro nenhum, logo na primeira semana, um colega descobriu que eu era francesa e me pediu aulas de francês. Eu estava decidida a não dar mais aula, mas como eu precisava pagar o aluguel,
eu acabei aceitando dar essas aulas para ele. E acabei usando as poucas horas que eu tinha livre, começando a pegar alguns alunos. A coisa boa é que aquela experiência traumática com o inglês tinha me ensinado uma coisa super importante, que eram as coisas que eu não queria fazer de jeito nenhum se eu voltasse a ensinar línguas para alguém. Então, eu comecei a agregar novas técnicas, misturando a minha experiência como atriz com o ensino de idiomas. Ou seja, eu trazia técnicas que eu usava no teatro para memorizar, por exemplo, um mar de textos de peças de teatro. E com isso, eu fui desenvolvendo uma metodologia que realmente fizesse o aluno se desenvolver no idioma sem ter que passar por todos aqueles traumas que eu tinha passado na escola de inglês. Imediatamente, o que eu fiz? Comecei a experimentar, é claro, comigo também. E no meu caso, eu aprendi espanhol muito rápido. E listo! El resultado fue impresionante, porque empecé a hablar castellano muy pronto y a sentirme muy cómoda, no solo en la lengua, pero también en la cultura argentina. Bom, depois dessa incrível experiência, alguns anos mais tarde, eu ganhei uma bolsa para estudar teatro em Londres. Para falar a verdade, o trauma daqueles 8 anos que eu tinha tido na escola de inglês deixou ainda um pouco apreensiva com esse idioma e eu fiquei com medo de falar inglês lá, achei que eu não fosse conseguir. Só que a minha experiência em Buenos Aires tinha me ensinado alguma coisa muito importante, tinha sido tão incrível que eu resolvi aplicar novamente aquelas mesmas técnicas em mim com o inglês. And there I was, doing device theater in English with a bunch of people from all around the world. E foram exatamente essas mesmas técnicas que me ajudaram quando aqui, já no Brasil, eu fui convidada para fazer assistência de direção para um diretor italiano que não falava uma palavra de português. Bom, em menos de 4 semanas, sem ter estudado nunca nada de italiano, eu conseguia não só me comunicar tranquilamente com ele, como eu ainda fui a intérprete dele quando as pessoas pediam entrevistas e essas coisas para os jornais. Assim que eu voltei para o Brasil definitivamente, eu comecei a ter cada vez mais e mais alunos de francês, com os quais eu fui aplicando aquelas mesmas técnicas que eu tinha desenvolvido lá em Buenos Aires e que eu tinha aprimorado em Londres. Muitos dos alunos vinham de cursos tradicionais de francês e não conseguiam dominar a língua, e em menos de 2 meses comigo, eles já tinham evoluções que eles não tinham tido em 2, em 3 anos no sistema tradicional. E tudo isso partindo de uma coisa muito simples, começando sempre das coisas que são realmente importantes e prazerosas para cada um deles. O número de alunos foi crescendo cada vez mais, além de que muitos deles começaram a mudar de cidade, de país, e morar na França, e morar em outros lugares, e começaram a pedir para que eu continuasse dando aula para eles. Foi então que, para atender a essa demanda, eu decidi desenvolver o meu ensino no ambiente online. E aí, eu comecei a perceber que os resultados, que já eram rápidos e consistentes, passaram a ser cada vez mais potentes. Além de um curso fechado, eu também venho ajudando milhares de pessoas a se desenvolverem na língua francesa e a evoluírem e a destravar o francês de vez através do meu Instagram, do Facebook, do YouTube, do site, do blog. Eu tenho criado realmente uma comunidade incrível de pessoas apaixonadas como eu pela língua e pela cultura francesa. Agora é a sua vez. Você já sabe como eu criei o Français Actif. Então, chegou a hora, você precisa entender cientificamente como que funciona o processo de aprendizado em você, para que na hora que você realmente se deparar com os obstáculos que travam o seu desenvolvimento na língua francesa, você possa contorná-los tranquilamente rumo ao domínio total e definitivo do idioma francês. E isso, eu repito, encore une fois, indépendant de votre niveau ou de comment vous avez commencé à apprendre le français. Então, vamos ver os primeiros passos. Quais são os obstáculos que te impedem de dominar e de dar os primeiros passos no francês? Primeira razão: você é bitolado em regras. Mas olha, isso não é uma exclusividade sua, e sim todo ser humano. E é por isso que na hora que você precisa falar, você trava. Porque você tá mais preocupado em só absorver conteúdos e acumular conteúdos do que realmente praticá-los. Sobretudo se você veio de um curso tradicional. Eles te enchem de conteúdo e de informação e, como geralmente as salas são muito cheias, você não tem tempo para colocar em prática. O que você não deve saber é que os métodos tradicionais, eles precisam cumprir metas. E eles não estão muito preocupados se você realmente absorveu o conteúdo ou não.
É por isso que você passa 2, 3, 4, 5 anos numa escola de francês, ou então como eu, que passei 8 anos numa escola de inglês. E quando termina o curso, qual que é a sua sensação? É a sensação de que você não está nem um pouco pronto. Simplesmente porque você não coloca em prática o seu conhecimento. O francês tem uma sonoridade muito diferente do português. E para isso, você precisa usar uma musculatura, tanto da boca quanto da língua, da garganta, completamente diferentes das que você usa quando você fala português. É por isso que você precisa praticar constantemente. Então, fale mais! A segunda razão é porque você está estudando demais. Como assim estudando demais, Elisa? Provavelmente você começa a colecionar conteúdos que você encontra por aí. Você compra livros, você começa a achar 10 milhões de informações na internet diferentes. O problema é que isso causa uma confusão mental e uma estafa que vai fazer a longo prazo com que você desanime, porque você não tem uma ordem, uma categorização dos conteúdos e a ordem que você tem que descobrir esses conteúdos. Bom, então você vai me falar, então eu tenho que estudar bem pouco para dominar o francês? Também não é assim. Não se trata de estudar pouco, mas se trata de ter muito contato com a língua francesa, realmente mergulhar na língua e na cultura francesa, que é bem diferente de se lotar de conteúdos gramaticais, de regras e de vocabulário que você vai consumindo como se você conseguisse decorar tudo aquilo. Então, resumindo, você precisa encontrar um equilíbrio entre estudar muito e estudar pouco. E é super importante nesse caminho que você não se isole. Pensa comigo, você acha que um atleta olímpico, por exemplo, ele atinge o topo sozinho? Claro que não. Ele precisa não só de um treinador qualificado, de um método eficiente, como também de uma rede de apoio para uma coisa fundamental, que é para ele se manter determinado e motivado. Aliás, motivação é um dos nossos assuntos da nossa próxima aula. Agora, chegou a hora da prática. Abram seus cadernos, prestem bastante atenção e vamos colocar o francês de vocês em ação. Então a gente vai começar com Les astuces avec Elisa. Astuces significam dicas, coisas que vocês têm que ter, cartas embaixo da manga para vocês terem sempre com o francês de vocês. O que vocês vão descobrir hoje são 5 perguntas essenciais para tanto vocês começarem a entender francês, seja música, filme, um nativo falando, uma conversa, quanto vocês conseguirem começar a falar e a escrever em francês. Estão atentos? Então, as 5 perguntas são as perguntas que constroem o contexto. Vou falar em francês e depois em português. Qui, quoi, où, comment et pourquoi. Qui, quoi, où, comment et pourquoi. Então, em português ficaria quem, o que, onde, como e por quê. A partir dessas 5 perguntas, vocês conseguem começar a entender cada vez mais do francês e também a se expressar em francês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se, por exemplo, um nativo está contando uma história, tentem prestar atenção para responder a estas 5 perguntas. Elas estão nessa ordem por uma razão, porque a primeira coisa que você precisa entender é quem. Quem é o sujeito dessa ação? Quem está fazendo? E está fazendo o quê? Quem está fazendo o quê? É onde essa pessoa está? E aí sim, as 2 últimas, que são um pouco mais avançadas, por quê e o como vão dar um contexto ainda mais detalhado para vocês. Agora, attention, français actif. Bom, eu vou contar para vocês uma história em francês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Durante essa história, eu quero que vocês tentem responder as 5 perguntas. Qui, quoi, où, comment, pourquoi. Vocês vão responder no caderno de vocês e quando terminar aqui, vocês coloquem aqui nos comentários para compartilhar com as outras pessoas para ver se vocês entenderam bem essa história. Alors, c'est parti. Je vais vous raconter l'histoire de la petite Miquette. Une petite fille de 6 ans qui détestait les carottes. Un jour, sa mère a préparé pour le dîner des carottes. Et la petite Miquette a dit « Je ne veux pas manger de carottes ». Sa mère lui a dit qu'elle ne pouvait pas sortir de table tant qu'elle n'avait pas terminé son assiette. La petite Miquette est restée 3 jours assise à table devant son assiette de carottes.
et elle devenait de plus en plus malade. C'est alors que sa mère lui a dit finalement de sortir de table et elle n'a plus jamais préparé de carottes pour le dîner. Voilà, pronto, agora a história terminou. Se você achou essa história muito fácil, maravilha, você já está pronto para mergulhar ainda mais fundo no francês. Agora, se você achou muito difícil, não se preocupe, lembra que é só a primeira aula hoje. E ao longo da semana você vai ver o quanto você vai ter avançado no seu domínio do francês. Voilà, maintenant c'est l'heure des défis. Agora chegou a hora dos desafios. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e vocês vão responder a essas 5 perguntas, mas não em tópicos, mas em um texto. Vocês podem escrever aqui nos comentários ou ainda, se você quiser ir ainda mais longe, você pode gravar um vídeo e publicar no seu stories no Instagram ou no Facebook, me marcando @AvecElisa, para eu poder assistir o seu vídeo de apresentação. Lembra sempre de responder a qui, quoi, où, comment e pourquoi. Por que tudo isso, Elisa? Por que todos esses défis? Porque é só colocando o seu francês em ação que você realmente vai dominar a língua francesa. Então, para melhorar a sua escuta, escute. Para melhorar a sua fala, fale. Para aprender a escrever, escreva. E para aprender a ler, leia. Et voilà, vous pouvez mettre votre français en action. Não esquece disso, você foi desafiado. Agora eu tô esperando todos os textos e vídeos pra gente poder continuar a nossa semana. Uma coisa importante, durante a semana, não esquece de ficar muito atento aos seus e-mails, porque é o nosso canal de comunicação e eu vou mandar conteúdos exclusivos pra vocês dominarem ainda mais o francês durante a semana pelo e-mail. Não esqueça também de deixar aqui nos comentários o que você está achando dessa semana e quais são as suas expectativas para l'incroyable semaine de la plongée française avec Elisa. Merci beaucoup et à mercredi. A gente se encontra na quarta-feira. Tchau, tchau, bisous. Je m'appelle. Salut, bonjour, ça va bien?